Damos as boas-vindas a todos que estão presentes aqui conosco e também aos que estão presentes em live. Para começarmos aqui nosso momento de louvor, vamos cantar assentados mesmo o hino de número 458, Não Tardará. Vamos em pé cantar o hino de número 12, Vinde, povo do Senhor. Vinde, povo do Senhor, adorai-o com louvor.
471. Tu és digno. Em tua presença estamos, Senhor, nossas vozes erguemos em teu louvor. Tua luz ilumina o nosso ser, tua glória vem nos envolver. Só tu és digno de adoração. O universo proclama tua perfeição. Faz-nos ouvir a tua voz e vem habitar em nós. Só tu és digno de adoração. O universo proclama tua perfeição. Faz-nos ouvir a tua voz e vem habitar em nós. Amém. Santo Deus e nosso eterno Pai, obrigado, Pai querido, por tudo que fazes por nós. Obrigado pela oportunidade que nos dás de estarmos na Tua casa nesse momento para adorá-lo em espírito e em verdade, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito fale a nós nessa manhã. Que tudo que nós fizermos possa ser para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoe os dízimos e as ofertas, é o que nós pedimos e agradecemos, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Provai e vede, histórias de fé e fidelidade. História de hoje, cuidando do templo. Eu sou Eunice e tenho muito orgulho de ser filha da Dona Vilma. Eu vou contar um pouco da infância da minha mãe. Quando ela era criança, ela era de uma família muito simples e a alimentação deles era baseada em açúcar, produtos refinados e carne. E a saúde da minha mãe sempre foi muito frágil. Ela sofria muito com crises de asma, perdia noites de sono, usava remédios fortíssimos. Quando, na juventude, ela conheceu a Igreja Adventista, se converteu, casou-se, teve a primeira filha. E ela continuava com o mesmo estilo de vida, com os mesmos hábitos alimentares. E a saúde da família não estava bem. Quando a minha mãe percebeu que a minha irmã mais velha estava seguindo o mesmo caminho que ela e que provavelmente teria uma vida tão sofrida quanto ela, tomando remédios e com crises constantes de asma, ela clamou ao Senhor. O Senhor mostrou para ela que a alimentação poderia ser a cura para ela. E naquela época, 40 anos atrás, ela não existia tão disponível as informações acerca da alimentação e da importância dos hábitos saudáveis. Mas através dos escritos de Ellen White, ela descobriu que existia essa possibilidade. E ela procurou um médico naturalista que passou uma dieta para minha irmã. E nessa dieta ele retirou açúcar, produtos refinados, carne, leite e derivados. Minha mãe, com fé, fez aquela dieta e mudou a alimentação completamente da minha irmã mais velha. E assim foi um resultado tão surpreendente que a minha mãe tomou uma decisão. Ela disse: a partir de hoje,
toda a família é vegetariana. Todos nós vamos ter a mesma dieta. Ela pensou assim, se foi tão bom para minha filha, para a mais velha, vai ser bom para todo mundo. E em seguida veio o caçula, né? Filho homem. Ela teve complicações durante a gestação. Meu irmão nasceu prematuro e ele ficou entre a vida e a morte. Ela perguntou para o médico quais as chances dele sobreviver. E ele disse, olha, você fuma, bebe, como é a sua alimentação? E quando ela contou que não fumava, não bebia, que a alimentação era natural, ele disse, olha, isso conta bastante. E meu irmão se desenvolveu, cresceu, se recuperou. Hoje é o mais alto da família, tem 1,90 m e tantos. E hoje pedala e quebra seus próprios recordes. Gosta, é apaixonado por atividade física e permanece vegetariano e seguindo as orientações de saúde até hoje. A minha irmã mais nova, ela é enfermeira e aí ela se especializou, hoje é chefe vegetariana, nutricionista, dá palestras, é consultora de saúde. Eu também, acabou que esse estilo de vida mais natural me influenciou, eu também sou professora de educação física e contagiou toda a família, né? E agora até os netos da Dona Vilma também, né? A gente procura passar para eles os ensinamentos da Dona Vilma, né? Da importância de cuidar da saúde para melhor servir ao Senhor. Ela também, na sua igreja, pregava disso. Ela contava o seu testemunho, ela fazia palestras, ela promovia cursos de culinária natural e tudo que ela aprendia, ela ia passando. E ela sempre buscava aprender mais. Minha mãe sempre priorizou a alimentação e o estudo na escola adventista. Todos estudaram na escola adventista desde pequenos. Por incrível que pareça, minha mãe já na fase em que nós estávamos grandes, os filhos grandes, fazendo faculdade, ela foi fazer faculdade também. Então, a minha mãe hoje descansa no Senhor, mas deixou seu legado, seu exemplo e deixou para nós a inspiração de seguir os princípios de saúde, ser fiel a Deus. E eu agradeço muito a Deus e a minha mãe que nos inspirou e nos trouxe essa transformação de vida. Agora chegou a hora de adorarmos juntos através dos dízimos e ofertas. Como oferta maior, entrego meu coração e tudo que dediquei do meu tempo. Em tua casa te entrego, Senhor. A pobre viúva, tudo que tinha te entregou. Não trago muito, Senhor, o que tenho te dou. Como oferta maior, entrego meu coração e tudo que dediquei do meu tempo. Em tua casa te entrego, Senhor. A pobre viúva, tudo que tinha te entregou. Não trago muito, Senhor, o que tenho te dou. Vou ofertar, vou devolver em teu altar. Vou entregar, ajuda-me, Senhor. Quero ser fiel e ouvir da tua voz. Bem-vindo, servo fiel. Tomai posse do céu e ouvir da tua voz. Tomai posse do céu. Amém.
dia, irmãos, amigos. Feliz sábado a todos vocês. Momento da oração intercessória. Não chegou até as minhas mãos nenhum pedido, mas nós temos um pedido muito especial nesta manhã, pela saúde do Adilson, irmão do nosso irmão Adenilson, pela irmã dele também, a Érica. Finalmente ela conseguiu fazer a quimioterapia, não estava podendo fazer por causa da baixa imunidade, ela conseguiu fazer. E o Adenilson nos disse nesta manhã que o irmão vai ser sedado e eles estão esperando um milagre. O Adilson foi desbravador nosso aqui, frequentou a igreja quando nós tínhamos um grande número de jovens. Nós sentimos demais quando nós vimos à frente pedir oração para pessoas que estão numa caminhada final da sua vida. Mas Deus é o Deus do milagre. Ele é o Deus dos impossíveis. E nesta manhã nós vamos orar especialmente pelo Adilson, pela Érica e pelos demais enfermos que nós conhecemos. Todos nós aqui temos alguém a quem a gente conhece, necessitando da nossa oração. Família está aqui. Vamos orar também. Ali tem um S a mais, né, irmã? É Nilza. Pela Nilceli, pelo Murilo e pela Juliana. São as pessoas que compõem a família da irmã Nilza. Eu acho que todos nós temos aqui algum agradecimento e também algum pedido muito especial a ser feito a Deus. Eu sei que você tem, você guarde em seu coração. Podemos esquecer de orar também pelos projetos da igreja, principalmente pelo projeto de amanhã cedo, lá no cemitério Cristo Rei, onde serão entregues livros e folhetos da nossa igreja. Não esquecer também, irmãos, de orar a hora que você chegar na sua casa, na hora do almoço, ore pela comissão de nomeações. É um trabalho árduo que deverá ser feito. Tanto é verdade que foram marcados 2 dias, hoje e amanhã. E nós contamos com as orações de todos vocês, para que Deus nos dirija a indicarmos a igreja para uma futura aprovação, pessoas que estão preparadas e principalmente com vontade de trabalhar pela causa de Deus. Que Deus possa abençoar a comissão e que as pessoas também escolhidas possam agarrar com todas as forças os cargos para que façamos o melhor trabalho possível para a causa de Deus e, se possível, abreviarmos a volta de Jesus para a nossa geração. Vamos orar? Os que puderem, vamos nos ajoelhar e falarmos com o nosso querido Deus. Amorável Deus, eterno Pai, mais uma vez nos encontramos na Tua casa. E como é gostoso, Pai amado, a cada sábado revermos os nossos irmãos, estarmos aqui louvando, estarmos ouvindo a Tua palavra, em especial também orarmos pelos pedidos e entregarmos a Ti os nossos agradecimentos. Nesta manhã nós oramos para que o Senhor tenha misericórdia do Adilson, Pai amado. Encontra-se internado no hospital, será sedado. A família implora, Pai amado, para que ele não sofra.
E implora também, Pai amado, para que, se for da tua santa e boa vontade, que o Senhor lhe dê ainda mais algum tempo de vida. Nós pedimos também pela Érica, irmã dele, irmã do Adenilson, e agradecemos porque essa semana ela conseguiu fazer os exames, Pai amado, e ela está agora dando a impressão que vai firmar a sua imunidade para que ela possa fazer o tratamento da melhor maneira possível. Os demais enfermos também, Pai amado, que o Senhor possa visitá-los. Aquele que está no leito de dor, sofrendo com dores, que o Senhor alivie, Pai amado. Nós entendemos que a dor mais forte que possamos suportar é a que o Senhor nos dará. Nós pedimos também, Pai amado, pela família da irmã Nilza, que o Senhor esteja com ela e com os parentes aqui mencionados, que a irmã Nilza e seus familiares, Pai amado, possa, na manhã gloriosa, estar aguardando Jesus, assim como todas as famílias aqui representadas, Pai amado. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde. Em especial nós pedimos pelos projetos da tua casa, Projeto Esperança. Amanhã alguns irmãos irão distribuir livros e folhetos no cemitério Cristo Rei, Pai amado. O Senhor vá à frente, aplane os caminhos, tire da frente nossa os monturos, Senhor Deus, para que possamos fazer um trabalho bem prestativo à nossa comunidade. Nós pedimos também, Pai amado, que ao abrirmos a tua santa e boa palavra, o irmão Donildo faça entrar em nosso coração a alegria de vivermos na tua presença, Pai amado. Que o Senhor o abençoe. Em especial também pedimos pela viagem dele amanhã, que o Senhor possa estar com ele, protegendo na ida e também na volta daqui a alguns meses. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos convidou e aqui estamos. Que a tua palavra enche o nosso coração de gozo, alegria e principalmente, Pai amado, da esperança de um dia estarmos com Jesus eternamente. Aceita a nossa presença, prepara-nos para o teu reino, é o que te pedimos. Não há méritos nenhum em nós, mas por Cristo Jesus, o nosso Senhor, é que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vem me ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Feliz sábado, crianças. Feliz sábado, irmãos. Tem mais crianças que não vieram? Venham. Venham. A história de hoje é maravilhosa. Vocês já ouviram falar de Daniel? Já? Já? Olha só o que aconteceu com Daniel. Ele era um rapazinho de mais ou menos 17, 18 anos.
E ele era judeu, muito fiel ao Papai do Céu. Só que daí, Daniel e mais 3 amigos foram levados da sua cidade para a Babilônia, que era uma outra cidade muito grande, onde tinha um monte de escravos, né, de servos do rei, que trabalhavam ali, e muitos deles não recebiam nenhum salário. E Daniel foi para lá, porque ele e os seus 3 amigos foram escolhidos porque eles eram muito inteligentes. E eles, Babilônia, entendeu que eles poderiam servir muito para eles lá no seu reino. E Daniel e seus 3 amigos, eles oravam a Deus, eles eram leais ao Senhor em todas as coisas. Mesmo ainda sendo bem novinhos, eles eram servos fiéis do Senhor. Quando chegaram em Babilônia, detalhe, meninos, eles foram para lá sem o papai e sem a mamãe, eles foram sozinhos. O restante da família ficou na cidade deles. E só que quando chegaram lá, eles continuaram fiéis, um dando forças para o outro. E Daniel, quando era um jovem, Mateus, coloca aquela imagem que eu te mandei, por favor. Quando Daniel e seus 3 amigos eram jovens, eles passaram por várias dificuldades ali, várias provações, porque lá em Babilônia, o povo babilônico não gostava do mesmo Deus que Daniel e seus amigos adoravam. Aí o tempo passou, os anos se passaram, e Daniel ficou idoso, daquele jeito ali, ó. Quando ele já era idoso, ainda tinha uma outra coisa para ele enfrentar. Sabe o que fizeram? Como Daniel orava, todos os dias, ele orava de manhã, meio-dia e à tarde. Quais eram os horários que Daniel orava? Meio-dia e de noite. Quando o dia terminava, ele não ia dormir sem falar com o Papai do Céu. Só que daí, lá na Babilônia, tinha uns homens que não gostavam de Daniel, por causa desse hábito que ele tinha de orar de manhã, meio-dia e à noitinha. O que eles fizeram? Eles reuniram-se e falaram assim: vamos fazer uma coisa contra aquele Daniel, para que ele não fique orando ao seu Deus. Ele tem que orar ao Deus babilônico. Por que ele tem que ser diferente da gente? Aí eles traçaram um plano. O que eles fizeram? Eles foram lá e escreveram um decreto e levaram para o rei. E falaram com o rei assim: olha, rei, nós queremos que o Senhor aprove um decreto contra Daniel, para que ele não fique... Não, ele falou assim, não citou o nome, né? Porque o rei gostava muito de Daniel. Ele falou assim, nós queremos que o Senhor aprove um decreto contra qualquer pessoa que adorar um outro Deus que não seja o Senhor ou o seu Deus. E qualquer pessoa que adorar o Deus do céu, que seja jogado para que os leões comam. E o rei, como ele não sabia que era Daniel, porque ele gostava muito de Daniel, Daniel era muito leal a ele, ele assinou o decreto, e daí, aqueles homens ficaram vigiando os horários que Daniel ficava orando. Aí, eles falaram para o rei, sabe o Daniel, aquele lá, que trouxeram lá do povo do judeu e que o Senhor gosta muito dele? Pois é, ele não está obedecendo o seu decreto, rei. Ele fica orando ao Deus do céu, todos os dias. E ele vai ter que ser jogado na cova dos leões. E o rei falou, e agora? Eu gosto de Daniel, mas o meu decreto não pode ser refutado, não pode ser invalidado. Aí o rei falou com Daniel, olha, Daniel, que o seu Deus te guarde, que o seu Deus te proteja. E Daniel foi jogado na cova dos leões. Está vendo lá? Quantos leões tem em volta de Daniel? Ele foi colocado na cova onde tinham muitos leões. Os leões estavam com fome, não haviam comido já há alguns dias, para que quem fosse jogado lá, eles já devorassem assim que a pessoa chegasse na cova. E aqueles homens colocaram Daniel lá na cova dos leões. E o que os leões fizeram? Eles comeram Daniel? Não. Olha como Daniel ficou lá no meio dos leões. Em paz, vivo, e os leões ficaram como gatinhos, parecia que nem estavam com fome. Por quê? Quem foi que protegeu Daniel para que os leões não o comessem? Papai do Céu. Porque Daniel era fiel a Papai do Céu, a Deus. Os leões não o comeram. Então, o rei, que gostava muito de Daniel, foi lá,
mandou que tirassem Daniel, depois de comprovar que ele estava vivo, que os leões não o haviam comido, e mandou que aqueles homens maus fossem jogados para que os leões os comessem. Crianças, o que a gente pode tirar de lição dessa história para a nossa vida? Que nós devemos ser fiéis ao Papai do Céu e podemos ser fiéis ao Papai do Céu, independente de onde a gente estiver. Mesmo que as pessoas sejam malvadas, mesmo que haja muita coisa ruim contra nós, nós podemos ser fiéis, porque nós nunca estamos sozinhos. Não é verdade? Os leões, eles estão ali representando como se fosse o próprio diabo para destruir aqueles que servem ao Papai do Céu. Mas nem o próprio diabo pode destruir aqueles que amam ao Senhor e que o servem com fidelidade. Isso é maravilhoso, não é? Então, olha, se acontecer na vida de vocês, ou se estiver acontecendo alguma coisa na vida de vocês que estejam causando medo, tristeza, insegurança, lembre de Daniel. Papai do Céu o protegeu e o guardou, mesmo diante de leões famintos e de pessoas invejosas e malvadas. Da mesma forma, Papai do Céu protege e guarda as crianças diante de qualquer situação que elas possam enfrentar. Tá bom? Vocês acreditam? Amém. Vamos agradecer ao Papai do Céu por ele cuidar tanto da gente e de maneira especial das crianças? Vamos falar com o Papai do Céu? Senhor, muito obrigada, querido Papai do Céu, porque assim como o Senhor guardou Daniel nos momentos difíceis, o Senhor também guarda as crianças. Elas também têm seus desafios, seus medos. Nós a colocamos em tuas mãos, para que, assim como Daniel, elas sejam corajosas. Mesmo quando vier o medo, que elas se lembrem, não estarão sozinhas nunca, porque o Senhor sempre estará com elas. E, de igual modo, nós, adultos, também possamos sempre confiar e contar com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender de seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui, de juntos poder escutar. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender de seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui, de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. Neste momento, eu gostaria de convidar o Quarteto Esperança, que trará para nós a mensagem cantada.
pecado recaiu em Jesus. Em Jesus foi então pela fé que meus olhos abri. Que prazer sinto agora em sua luz. O imenso amor do meu Senhor jamais compreenderei. Do sangue que verteu lá na cruz, perdão foi na cruz em que ao fim percebi meu pecado recaiu em Jesus. Em Jesus foi então pela fé que meus olhos abri. Que prazer, que prazer, que prazer sinto agora em sua luz, em sua ouve, Senhor, peço a orar, sempre bem perto de ti quero estar, contigo andar, sempre te
Obrigado, quarteto, por lindas mensagens. A gente já podia ir embora depois de lindas mensagens assim, né? Um bom dia a todos vocês e aqueles que assistem pelas redes sociais. Eu confesso a vocês que eu estou mais tenso do que o normal. Toda vez que a gente sobe para pregar, dá um friozinho na barriga. Mas a responsabilidade de hoje é maior. Eu agradeço ao irmão Maldonado, que nos deu a oportunidade de pregarmos hoje. Normalmente o pregador agradece o convite. Eu até acho assim meio antiético a gente se oferecer para pregar. Mas eu pedi para o Maldonado para eu pregar hoje. Tem alguns motivos. Uma que eu estou me despedindo hoje do acionato, não é mesmo? Eu estou saindo de viagem, a comissão estará reunida e o cargo sempre está à disposição. Não sabemos se seremos eleitos. Um outro motivo é que, no começo do mês, o Vinícius, lá da Meridota, me convidou para pregar lá. E eu comecei a pensar o que eu ia pregar. E Deus me tocou no coração de falar sobre esse assunto. E esse assunto me tocou profundamente. Então eu pedi para pregar esse sermão. E esse sermão é dirigido primeiramente a mim. Não é dirigido a nenhum de vocês. Aqueles que quiserem fazer uso do sermão, que façam, mas esse sermão é dirigido principalmente a mim, talvez o maior dos pecadores. Sábado passado eu preguei esse sermão também no Jaraguá. E eu conversando com o Gustavo para dar uma contextualizada. E falei do sermão. O sermão chama-se O Encontro Inevitável. E daí o Gustavo falou para mim assim, pai, dá um paralelo com Deuteronômio 28. Por favor, abre suas Bíblias em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 é quando Moisés estava se despedindo do povo de Israel. E Deus lhe dá instruções claras de como deveriam viver. Então nós vamos começar a ler até o verso 14. Nós não vamos ler todos, mas aqui são as bênçãos para os obedientes. Então Moisés, amém? Então Moisés começou assim. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Todas essas bênçãos, acho que eu vou trocar. Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito será no campo. Bendito é o fruto do teu ventre, o fruto da terra, o fruto dos teus animais. E vai a sequência de bênçãos. O Senhor te entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da sua presença. No verso 9, o Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. No verso 10 diz assim, e todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor continua até o verso 14. No verso 13 ele diz assim, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não debaixo,
se obedeceres aos mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. Aí vocês vejam as bênçãos que estava prometida ao povo de Israel, se eles permanecessem fiel. A partir do verso 15, diz assim: se porém, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade e maldito será no campo. Maldito, no verso 18, o fruto do teu ventre, o fruto da terra e as crias das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. No verso 21, o Senhor fará pegar em ti a pestilência até que se consuma da terra a que passas a possuir. No verso 23, e o teu céu que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. E assim vai indo. No verso 27, o Senhor te ferirá com úlceras do Egito, com tumores e com sarna, e com coceira de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura e com cegueira e com pasmo de coração, e apalparás ao meio-dia como o cego apalpa a escuridão. No verso 30, desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás uma casa, porém não morarás nela. Plantarás uma vinha, porém não aproveitarás o seu fruto. E vai, depois nós vamos ler tudo, mas depois deem uma lida do capítulo 28 de Deuteronômio. É uma mensagem, às vezes a gente fala, eu já conheço tudo da Bíblia, mas Deus, Ele sempre mostra para nós a sua vontade e o que acontecerá se nós não seguirmos a sua vontade. No ano de 1451, Israel atravessou o Jordão. Ano 1451 a.C. 690 anos depois de Moisés dar essas instruções, Deus chamou um profeta lá de Tecoa. Por favor, coloca aquela foto, a foto do mapa que eu pedi. Tecoa é uma cidade de Judá. Vamos lembrar que já havia acontecido a separação entre Israel e Judá. E Deus chamou um profeta de Judá para profetizar em Israel. Não achou? Achou? Ele era de Tecoa, uma cidade a 11 quilômetros ao sul de Belém. Está vendo lá, Tecoa? Não precisa nem apontar com a luzinha. Tecoa estava a 11 quilômetros ao sul de Belém. E esse profeta, ele cuidava de ovelhas, era pastor, e também ele plantava figos. Esse é o profeta Amós. Profeta Amós. E ele era do sul, de Judá. E ele foi lá em Israel para profetizar. É como se eu estivesse aqui e fosse, por exemplo, lá em Minas Gerais profetizar para o povo de lá. O que essa pessoa vem aqui falar para nós? Então, ele não era um profeta profissional, mas ele foi chamado por Deus para entregar uma mensagem dura
a uma nação próspera e complacente. Eles estavam vivendo uma vida de luxo, injustiça social e religiosidade vazia. Ofereciam sacrifícios, mas o coração estava longe de Deus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Amós, no capítulo 4. Capítulo 4 de Amós. Nós vamos começar no verso 1. Coloca aquela outra foto, por favor. Aí vocês estão vendo vacas, né? O que vaca vai ter a ver com o sermão? No capítulo 1, no verso 1, no capítulo 4, Amós já chegou enfiando o pé na porta. Ouvi esta palavra vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis aos pobres, que esmagais os necessitados, que dizei a vossos senhores, dai cá e bebamos. Por que ele chama aquele povo de vacas de Bazã? Essas vacas eram vacas premiadas, era o orgulho do reino de Israel. Então, aquele povo próspero, eles tinham aquele orgulho. E quando ele chamou, ouvi essa palavra voz, vacas de Bazã, ele fez uma relação, que é o seguinte: as mulheres daqueles fazendeiros prósperos, elas gostavam de luxo. Então, elas queriam sempre do melhor. Então, eles oprimiam os pobres para dar o melhor para suas famílias. E eles esqueciam a justiça. Então, ele chegou e começou dessa forma. E depois ele continuou. Nós vamos ler o verso 5 também. Verso 5 de Amós. E quando ele fala a esse povo, ele fala assim: e oferecei o sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai as ofertas voluntárias, publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, Senhor nosso Deus. Deus havia dado instruções específicas ao povo de Israel a respeito do que era para fazer como sacrifício, não é mesmo? Era para usar pão levedado. O povo de Israel, 690 anos após Moisés, eles entrarem na Terra Prometida, eles foram decaindo. Chegaram a oferecer pão levedado. E Deus lhes enviou várias advertências. Fome, seca, pestes, guerras, mas o refrão divino era sempre o mesmo. Contudo, não voltastes para mim, diz o Senhor. Então vamos ler um pouquinho desse capítulo. Então, a partir do verso 5, diz assim. Não, o 5 já lemos. E também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim,
disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva. 3 meses antes da ceifa, fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro não. Que ficou sem chuva se secou. E vocês andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras. Devorou os gafanhotos. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Eu enviei a peste contra vós, outros à maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como uma tição arrebatada da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. E o verso 12. Portanto, assim te farei, ó Israel, porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Então Deus deu muitos avisos. Deus deixou eles passarem fome, ficar com os dentes limpos, não tinham o que comer. Deixou sem água, e eles foram de uma cidade para outra e não se saciavam. E sinal após sinal, Deus foi dando àquele povo. Fome, seca, pestes, guerras. Mas finalmente nós chegamos no verso 12, né? E Deus disse assim: portanto, assim te farei, ó Israel, porque isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Esse não é um convite casual. É a última e mais solene advertência de um Deus que está prestes a agir em juízo. Vivemos hoje em tempos que nos obrigam a refletir. O que Deus está fazendo ao mundo e quão preparados estamos para esse encontro inevitável? O encontro inevitável é o tema desse sermão. Este não é um convite casual. É a última e mais solene advertência de Deus que está prestes a agir em juízo. Vivemos em tempos que nos obrigam a refletir o que Deus está fazendo. Estamos preparados para esse encontro inevitável? Eu lembro que, quando eu era garoto, eu devia ter uns 12 anos, eu morava lá na rua Riachuelo. Meus familiares estão aqui hoje. Estou muito feliz com a presença de vocês. Minhas irmãs, minha tia Floripes, o William, a Simone, a Lolô. Que bom que vocês estão aqui. Então, eu morava lá na rua Riachuelo, lá perto da Sambra. E ele era uma periferia, né? Já era quase uma área rural. E a gente não tinha muitos brinquedos. A gente tinha alguns amigos. E a brincadeira de meninos, como é que era normalmente naquele tempo? Era estilingue, eram umas coisas, taca pedra, né, Paulinho? A gente começava uma brincadeira, não dava certo, começava um taca pedra no outro. Era normal isso aí. Guerra de mamona. Então, aquele dia, eu me desentendi, não sei porquê, com meus amigos vizinhos. E começamos a jogar pedra uns nos outros. E meus amigos, eles se posicionaram bem em frente à janela da casa deles. Não sei se foi armação ou o que foi.
E vai pedra para cá, pedra para lá, de repente eu escuto um espelho quebrando. Não sei se aquele espelho já estava quebrado, eles estavam esperando uma pedra maior para espatifar, mas o que aconteceu é que eu quebrei aquele espelho. Quando a gente faz alguma coisa, o que a gente quer que aconteça? Quer subir no mundo, não é? Já era o fim da tarde, minha mãe estava trabalhando, eu já corri para casa, fui tomar banho cedo, ela fui pegar caderno, fazer tarefa, está tudo certinho, bem bonzinho. Falei, bom, minha mãe vai chegar, nem vai ficar sabendo de nada. Mas antes de minha mãe chegar em casa, meus amigos, vizinhos, já foram contar para ela lá no caminho antes de chegar em casa. E ela chegou e falou assim, ó, eu não vou falar nada, mas você se prepara a hora que teu pai chegar. Vocês imaginam que eu estava assim, ansioso pela chegada do meu pai, não é? A gente fica ansioso quando a gente faz alguma coisa errada, não faz? Esse prepara-te, esse prepare-se, era uma coisa de prepara o lombo, né? Daí, passou, mais à noite meu pai chegou, eu já tinha jantado, eu já queria ter, acho que não sei se eu já estava deitado já. A gente quer dormir cedo, né, para o pai ficar com dó, não é mesmo? Meu pai chegou assim, aí, tá tudo bem? Falei, tá. Já jantou? Falei, já. Tinha mistura? Falei, tinha. Agora, vem cá que você vai ganhar sobremesa. Vocês já imaginam, né? Acho que a última surra que eu levei de meu pai. Já devia ter 12 para 13 anos. Então, quando a gente faz alguma coisa errada, nossa vontade é sumir e não encarar a situação. Isso está no contexto do juízo. Portanto, assim te farei. O que significa assim te farei? Significa que todas as advertências ignoradas, Deus agirá com juízo decisivo. Deus não é um tirano vingativo. Ele é justiça em nossa pessoa. Aliás, ele é justiça em pessoa. O assim te farei é a consequência final da obstinação humana. Israel falhou em ouvir os sinais menores, as pragas, as fomes. Agora virá o juízo maior. O texto não oferece uma alternativa, mas é uma certeza. O juízo não é talvez, ou se for necessário, mas é a ação que certamente virá por causa da falta de arrependimento. Quais são os sinais que o mundo e as nossas vidas têm recebido? Alguns anos atrás, nós tivemos uma pandemia. Nós temos uma instabilidade global. Alguém de vocês aqui tem dúvidas que nós estamos à beira de um colapso financeiro? Todos os países estão endividados. Mudanças morais aceleradas. De um dia para o outro vai mudando os costumes. Deus está nos sacudindo, Ele está dizendo, eu sou Senhor e estou agindo. Se ignorarmos os sinais menores, o que Deus terá que fazer para nos despertar? Mas Deus manda advertência. Prepara-te, ó Israel. Apesar da inevitabilidade do juízo, Deus oferece o que parece ser a última oportunidade. Preparação. Ele nos diz, prepara-te. A nossa preparação
deve ser séria. É como um exército que sabe que o inimigo está chegando e precisa armar, treinar e ordenar as suas fileiras. A nossa preparação tem que ser séria, porque a preparação não é para fugir do juízo, a preparação é para encontrá-lo com a consciência limpa. O preparo que Deus exige destrói a religiosidade superficial e a complacência. Não adianta ter um templo cheio ou uma agenda da igreja ocupada. Mas nós temos programação em cima de programação. Se não houver corações transformados. O preparo exige prioridade. Então, nossa prioridade hoje deve ser o preparo para o encontro com Deus. O que significa preparar-se? O arrependimento genuíno. Deixar as injustiças e a imoralidade. Deixar as coisas desse mundo e pensarmos nas coisas espirituais. Nós devemos ter uma santidade prática. Viver de modo que o nosso exterior reflita o Cristo que dizemos ter no interior. É fácil nós falarmos que somos cristãos, mas será que a minha vida mostra que eu sou cristão? Também no texto nós lemos sobre justiça social. O Deus de Amós detesta a injustiça. Preparar-se é cuidar do pobre, é defender o oprimido, é viver com integridade. Precisamos ser justos com os pobres e desfavorecidos. Não adianta empunharmos bandeira desse ou daquele tema, contra isso ou contra aquilo, contra um governo ou contra outro. Se nossa vida não for coerente com a fé que professamos ter. Nesse mundo cheio de comunicação, a gente sempre vê pela internet notícias, e nos noticiários também, muitas postagens denunciando perseguições aos filhos de Deus. Muitas vezes a gente tem medo de ser cristão, na acepção da palavra, de ser perseguidos. Tem muitos países que é proibido ser cristão. Então nós vemos muita injustiça. Mas perseguição a cristãos sempre houve. Desde que quando Cristo ascendeu ao céu, os discípulos foram perseguidos. E os apóstolos foram perseguidos, os seguidores do cristianismo também foram perseguidos. Qual que era a atitude dos discípulos ao sofrer perseguição? Lá em Atos 5:1, diz assim: e eles retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. O sangue dos mártires era como semente. Morria um, nasciam milhares. Nós sabemos que nós vamos ter dias difíceis pela frente. O inimigo está irado, as autoridades mundiais estão se unindo para oprimir aqueles que querem servir a Deus. Mas nós não temos que temer. Deus está no comando e Deus já é vitorioso. Mas vamos falar da natureza desse encontro. Para encontrares com o teu Deus. Talvez a gente quer protelar o encontro com Deus, que nem eu quis protelar o encontro com meu pai.
Esse é o clímax dessa mensagem. Esse encontro não é com um anjo, um juiz humano ou uma tragédia abstrata. O encontro é com o próprio Deus. O Deus de Amós 4:13 é o Deus, é aquele que forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. O Senhor dos exércitos é o seu nome, o Deus Todo-Poderoso. Então, é com Ele que nós vamos encontrar. É o Criador soberano. O encontro é com a fonte da vida e da lei. Para Israel, esse encontro seria um acerto de contas, a confirmação do juízo. Eles se encontrariam com aquele que conhecia cada pensamento e cada ato de injustiça. Para nós cristãos, o encontro inevitável se dá em dois planos. De uma maneira ou outra, nós vamos ter que se encontrar com Deus. Quer você queira ou quer não, nós vamos se encontrar. Então, o primeiro plano é encontrar-se com Deus hoje, é através da oração, da palavra e da obediência. Se não o encontrarmos voluntariamente em comunhão e obediência, seremos forçados a encontrá-lo em juízo. Então esse é o encontro diário. E o encontro final? Será na morte nossa, ou na volta de Jesus, ou então pós-milênio. De qualquer jeito, nós vamos ter que se apresentar perante Deus. Este é o momento mais solene de todos. O tempo em que vivemos hoje é o único tempo de preparação. Nós temos hoje para preparação, porque daqui a pouco eu não sei se eu vou estar vivo. Nós precisamos refletir muito sobre isso. A palavra de Deus em Amós 4,14 não é um código antigo. É uma sirene de alerta para a igreja hoje. Se Deus está fazendo algo no mundo para nos chamar a atenção, e se nosso encontro com Ele é inevitável, seja em juízo ou seja em glória, a única resposta racional e espiritual é a preparação imediata. Nós não podemos nos dar ao luxo da complacência de Israel. Eu gostaria de convidar o William para vir cantar para nós. Enquanto ele vem para cá, o fim da história desse mundo está mais próximo do que nós imaginamos. Os acontecimentos nos mostram isso. Os noticiários falam isso. Eu quero estar com todos vocês na eternidade. Que cada um de nós saia daqui hoje com uma oração no coração. Senhor, revela o que precisa ser reparado em minha vida. Eu quero me preparar. Eu quero viver de tal forma que o meu encontro contigo seja hoje, amanhã ou na eternidade seja de paz e não de pavor. Então o tempo para a volta de Cristo está pertinho. Nós já podemos ouvir o som dos ventos. É Deus que está chegando. Medite nas palavras desse hino. Eu posso ouvir, é o poder dos ventos, é o Rei que vem e bem mais perto está.
Posso quase ouvir trombetas dos anjos do Senhor. E ao Jesus chamar, vamos para o lar. Ao meu redor, profecias estão se cumprindo. E os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai ajuntando seus filhinhos. E ao Jesus chamar, vamos para o lar. Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos. E os mortos viverão para encontrá-lo lá no ar. E os vivos mudarão, transformados pela glória. E ao Jesus chamar, vamos para o lar. Ao meu redor, profecias estão se cumprindo. E como estão, né? E os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai ajuntando seus filhinhos. E ao Jesus chamar, vamos para o lar. Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos. E os mortos viverão para encontrá-lo lá no ar. E os vivos mudarão, transformados pela glória. E ao Jesus chamar, e ao Jesus chamar, e ao Jesus chamar, meu Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos. E os mortos viverão
transformados pela glória. E ao Jesus chamar, e ao Jesus chamar, e ao Jesus chamar, vamos para o lar, para o lar, para o lar. Prepare-se, porque o seu Deus está vindo. O tempo é agora. Eu gostaria de fazer uma coisa diferente agora. Nós vamos orar. Eu gostaria de convidar a todos a nos colocarmos de joelhos para fazermos uma entrega a Deus. Senhor Deus, nosso Pai que está nos céus, nós não temos palavras, ó Pai, para te agradecer tudo o que fazes por nós, ó Pai. Tu nos tem dado advertências e muitas vezes nós somos como filhos cegos e não vemos o que está acontecendo, ó Pai. O Senhor tenha misericórdia de nós, que a nossa igreja da Bela Vista se consagre a Ti, ó Pai, sabendo que pouco tempo nos resta. Ajude-nos, Senhor, a deixarmos as coisas desse mundo de lado, ó Pai. Tem muitos empecilhos que nos impedem. Talvez temos sido injustos com aqueles que trabalham conosco. Talvez tenhamos sido injustos com nossos filhos, ou com o cônjuge, ou com irmãos de igreja. Que o Senhor possa, ó Pai, purificar nosso coração e que nós possamos deixar as más práticas para que nós possamos, quando formos encontrar contigo, estarmos com o coração puro, ó Deus. Queira nos ajudar a levar a mensagem de advertência a esse mundo doente, ó Pai. Que nós possamos levar a mensagem que o Senhor está vindo e é tempo de nos prepararmos. Que o Senhor abençoe a liderança dessa igreja, ó Pai. Que ela possa estar unida para trabalhar por Ti, ó Pai. Queira aparar as dissensões que porventura tem dentro de nós, ó Pai. Que possamos nos amar como irmãos, termos uma unidade de espírito para que nós possamos receber a chuva serôdia, ó Deus. Que ao nós sairmos daqui nessa manhã, o Teu Santo Espírito nos acompanhe pelo resto de nossas vidas, ó Pai. Dê-nos um resto de sábado feliz na Tua companhia. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome e pelo amor de Jesus. Amém.